Fala galera, beleza? Eu espero que sim. Eu sou Renan Marcel e estou trazendo para vocês um videozinho sobre módulo. O módulo, se você ainda não sabe o que é, são aquelas duas barrinhas paralelas que têm como objetivo devolver um resultado positivo. Mas antes de eu falar mais e trazer exemplos, mostrar como funciona, vou pedir para você parar o que está fazendo. Se ainda não for inscrito no canal, clicar aí no sininho, ativar as notificações para receber todas as novidades, já que eu estou trazendo pelo menos 3 videozinhos toda semana. E você não vai querer ficar de fora, não é mesmo? Bom, gente, seguinte. Para falar de módulo, eu trouxe aqui alguns exemplos numéricos que envolvem expressão, simplesmente calcular o módulo direto, entendendo que módulo é uma função, tá? Mas eu vou mostrar a definição. Então, eu já tinha escrito aqui a definição que eu vou mostrar agora para vocês. E a definição ela está aqui. Então, x é um número ou uma expressão, não importa, e quer dizer que essas barrinhas aqui que eu estou colocando em roxo é o que representa o módulo, tá bom? Então, o módulo vai ser representado por essas barrinhas paralelas na vertical e o objetivo é sempre positivo, tá bom? Resultado positivo. Então, resultado que tiver dentro do módulo, que está dentro do módulo, o resultado vai ser positivo. E aqui nessa definição tem o que você precisa fazer. Então, assim, se o número x aqui na primeira linha já é positivo, ou seja, ele já satisfaz essa condição de ser maior do que zero, você não precisa fazer nada, entendendo que você poderia até considerar que tem esse parênteses e um mais ali fora. No entanto, se o número for negativo aqui na minha segunda linha, ou seja, ele está satisfazendo essa condição do x ser menor do que zero, você vai pegar o oposto, lembrando então que o menos ele caracteriza o oposto de um número, tá? Então, vai acabar trocando o sinal de tudo que está ali dentro, ok? Mas na prática isso daqui fica muito mais rápido, porque, ok, você pode até fazer desse jeito. Então, assim, ó, menos 9. Então, você vai olhar aqui no item, ó, é menor ou é maior do que zero? Ah, é menor, então você vai fazer a situação oposta dessa daqui, tá? Então, usei ali a condição, regra de sinal e positivo. Legal, simples assim. Mas você já poderia colocar direto o resultado como sendo mais 9. Por enquanto não tem problema, porque é direto mesmo, mas você vai ver que já já não vai ser tão direto assim. Bom, segunda situação. O que isso tem a ver, já que eu estou falando de uma raiz quadrada? Ó, toma muito cuidado com isso daqui, ó. Então, por que que devemos tomar cuidado? Porque algumas pessoas, elas fazem isso daqui. Eu vou mostrar agora. Estou duplicando para depois eu mostrar o jeito correto de vocês fazerem, tá? Algumas pessoas, elas simplesmente aprendem uma coisinha lá atrás, né? Que, se eu tenho um quadrado, eu tenho uma raiz, eu cancelo, isso daqui vai dar menos 8. Mas, gente, isso daqui está errado. Bom, está errado porque o domínio da função raiz quadrada, ela só vale para números que você tenha números que sejam positivos ou iguais a zero. Então você não consegue fazer se o x fosse menos 8, não conseguiria calcular a raiz quadrada de menos 8, tá? Então, por que que isso está errado? Porque você precisa primeiro resolver o que está dentro ali da raiz, tá bom? Então, o que está dentro da raiz seria mais 64. E agora sim, quando você for extrair a raiz quadrada do 64, o resultado vai ser positivo. Ou seja, o resultado de uma raiz quadrada, e toma cuidado, né, que aqui eu não estou falando da potência de expoente 2. O resultado da raiz quadrada sempre vai ser em módulo. O que isso quer dizer? Quer dizer que sempre vai ser positivo esse resultado.
tá? Bom, é isso, ok? Vamos continuar. Seguinte, gente. O módulo, ele funciona como se existisse um parênteses, tá bom? Então, você precisa entender que é como se existisse um parênteses ali dentro. Então, você resolve primeiro dentro do módulo para depois extrair do módulo. Então, não faça direto a extração, tá bom? Então, resolvendo dentro do parênteses, menos 2, menos 7, daria menos 9. E o menos 9 a gente já fez no item A, resulta em mais 9. Por que eu digo isso? Por causa desse carinha aqui. Se você calcular o módulo antes, você vai chegar num outro resultado. Se você calcular o módulo separadamente do menos 7. Então, cuidado aqui, tá bom, gente? Cuidado. Beleza? Bom, então, o que a gente tem que fazer? Resolver tudo que está lá dentro. Se você resolver tudo que está lá dentro antes, mais 2, menos 7, quanto que vai dar isso daqui? Vai dar menos 5. E depois de ter resolvido isso daqui, se o número é negativo, você vai pegar a situação oposta dela. Então, mais 5, já coloca direto. E agora, alguns resultados que vão ser um pouquinho mais elaborados, mas não é difícil isso daqui, tá bom? Galera, seguinte, ó, você vai precisar analisar essa situaçãozinha que está aqui dentro. Porque a raiz de 5, você não sabe exatamente o valor dela, então você vai ter que fazer uma aproximação. Como que você vai fazer essa aproximação? Vou jogar aqui um pouquinho mais para baixo, só para a gente ter mais espaço, tá? Então, vamos pegar a raiz de 5. Então, para você calcular a raiz de 5, se você fosse, de fato, chegar num número ali que resulta na raiz de 5, quem que vezes quem que chega ali pertinho? Bom, primeiro que não existe nenhum número exato, porque a raiz de 5 é um número irracional, tá? E então a gente só precisa saber se ela vai ser maior ou menor do que 2. Então como que eu vou fazer? Pega o 5 e você vai buscar por números que você conheça a raiz quadrada que esteja antes e depois do 5. Números inteiros, tá? Para facilitar a nossa vida. Então, eu conheço o 4 e o 9. E existe uma propriedade dessa desigualdade que diz que se eu extrair as raízes quadradas dessa desigualdade, ela continua sendo verdadeira, tá? Isso quer dizer que raiz de 5 é maior do que 2 por causa disso daqui, ó. Se raiz de 5 é maior do que 2, pensa no seguinte, ó. A raiz de 5 é maior do que 2. Então, se você tinha um número que é maior do que 2, então 2 menos um número que é maior do que ele, obrigatoriamente, isso daqui vai ser o resultado disso tudo aqui vai ser negativo. Porque eu sei que o raiz de 5 é maior do que o 2. Vai ser 2, alguma coisa. Não importa, só importa pra gente que isso daí vai ser um resultado negativo. Ou seja, pensando naquela minha definição que eu trouxe no início do exercício, ao resolver isso daqui, eu preciso trabalhar com a situação oposta por ser negativo. Então, eu pego tudo que está lá dentro e coloco dentro de um parênteses assim. Porque por ser negativo, eu estou trabalhando com a situação oposta. Já aqui, ó, e perceba que eu vou colocar um menos aqui. E esse menos que eu estou colocando é esse menos em cinza, tá bom? É o menos da expressão. Mas quando eu olho para isso tudo aqui, o que vai acontecer? O meu raiz de 5, eu sei que ele é maior do que 2. Então vai ser 2, alguma coisa. E depois que eu tirar o 2,
ser alguma coisa maior do que 2, com certeza isso vai ser maior do que zero. Então, o resultado disso daqui vai ser positivo, tá? E lembra que eu falei que quando é positivo eu não preciso fazer nada, mas eu vou colocar dentro de um parênteses, porque ainda que eu não faça nada, tem aquele sinalzinho menos que eu coloquei em cinza, esperando para fazer uma regrinha de sinal, né? Então entenda a importância dos parênteses, tá? E aí, galera, agora é uma expressãozinha bem tranquila, em que eu vou ter aqui a distributiva do sinal, aqui eu também vou ter a distributiva do sinal, e bora lá, ó, aqui vai ficar menos, mais, aqui vai ficar menos, mais também. 2 raiz de 5, raiz de 5 e 2. Ao resolver isso daqui, mais raiz de 5 menos raiz de 5 se anula, menos 2 mais 2 também se anula, e o resultado disso daqui vai ser zero. Sem problema nenhum a gente chegar no zero, tá bom? E de uma maneira muito parecida, a gente vai resolver aqui no item F, tá bom? Raiz de 10 eu já sei que é um número positivo. Então, eu já sei que a raiz de 10 vai dar a própria raiz de 10. Legal. Mas eu vou manter, ó, em cinzinha, né? Em cinzinha eu tenho isso daqui, que é o meu módulo lá de fora. Então, eu vou manter o meu módulo lá de fora em cinzinha. Então, deixa lá o meu módulo lá de fora esperando. Beleza, ele está esperando. Eu tenho esse menos que está em cinza, esperando. E o módulo de menos 3, eu já sei que é mais 3. Porém, ficaria estranho eu colocar desse jeito, né? Ó. Porque eu já tenho aquele menos lá esperando. Então, o que que eu faço? Eu coloco um parênteses. Uma coisa de cada vez. Primeiro eu vou fazer essa regra de sinal para depois continuar. Então, deixa eu copiar isso aqui só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E aí eu mudo algumas coisas, tá? Então, aqui, eu mudei. Isso daqui vai aparecer um menos 3. E agora eu preciso saber se raiz de 10 menos 3 é maior do que zero ou menor do que zero. Como que eu vou fazer? Eu preciso de uma estimativa para o meu raiz de 10. Eu vou pensar do mesmo jeito que eu pensei ali para o raiz de 5. 10. Quais são os números que eu conheço que são menores e maiores do que 10 que tem raiz exata? Então, eu conheço o 9 e eu conheço também o 16. E eu sei que se eu extrair a raiz quadrada dessa desigualdade inteira, aqui continua sendo verdade. Então, eu já sei que a minha raiz de 10 é um número que está entre 3 e 4, logo, a minha raiz de 10 vai ser maior do que 3. Logo, se ela é maior do que 3, uma vez que eu tirar o 3 da raiz de 10, isso aqui vai continuar sendo positivo. Se tivesse um sinal lá fora, eu precisaria dos parênteses, mas como eu não tenho parênteses, então o resultado final disso daqui é basta retirar. Se você quiser, você pode colocar desse jeito e fazer mais uma passagem, tá bom? Mas eu acho que não precisa. E galera, esse foi o nosso primeiro videozinho em que eu falo sobre módulo. Eu espero que vocês tenham curtido. E se você curtiu, não curte somente aqui não. Clica aí no botãozinho, deixa o like, joinha aí para eu saber que vocês estão gostando. E comecem a dar like nos vídeos para eu saber que você chegou até aqui, que você conseguiu entender, que você relembrou, que você aprendeu. E se ficou com alguma dúvida, pô, deixa aqui nos comentários também que eu te respondo.
Terei o maior prazer em contribuir ainda mais para vocês. Eu espero vê-los num próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!